Podcast Mesa Verde, o encontro que frutifica o conhecimento. Tenho certeza que o produtor rural irrigante, como nosso amigo Rubens aqui, tende a ver sempre o copo meio cheio, né? Apesar das dificuldades que com certeza vão ocorrer durante a produção, tudo isso, a instabilidade mercadológica, todas essas questões, o produtor rural que consegue ter em sua propriedade uma área irrigada, que ele é um irrigante, ele fica menos à mercê do clima, menos à mercê dessas variações, e com certeza ele consegue ter uma estabilidade que possibilita ver sempre o copo meio cheio, né? Apesar de todas as adversidades, ele consegue ter isso. Então, a agricultura irrigada dá essa esperança a mais para o produtor. E eu acho, além disso, que não só para o produtor, mas para o Brasil, a agricultura irrigada pode ser o grande salto do nosso país em relação a todas as questões sociais e de desenvolvimento. Eu acho que, como a gente já discutiu algumas questões políticas aqui, o agro vive em meio a diversas discussões ambientais e tudo isso, e a agricultura irrigada, ao contrário do que muita gente diz, ela é uma ferramenta, vamos dizer assim, uma ferramenta essencial para se manter o cuidado ambiental no nosso país, para se ter cuidado com todas essas questões ambientais no nosso país. Com o potencial que nós temos, nós conseguimos dobrar ou até triplicar nossa produção sem desmatar mais nenhum pé de árvore. Então, eu vejo essa analogia dessa maneira. Acho que com o potencial da irrigação, a gente consegue com certeza ver sempre o copo meio cheio. Então, assim, muitas das vezes o copo cheio, meio cheio, meio vazio, está dentro disso. Muita avaliação daquele que não conhece o que é agricultura, não conhece, acha que é o copo meio vazio, que é um desperdício de dinheiro, um desperdício de água, um desperdício de área, né? Porém, a agricultura antiga, ou a pecuária antiga, utilizava muitas áreas gigantes, onde você tinha que colocar o gado, a produção ou o plantio. Então isso fazia com que você abrisse mais áreas, né, derrubasse mais árvores. Com a tecnologia da irrigação, hoje a gente pode até brincar que, graças a Deus, o Brasil está aqui na América do Sul, a gente não está perto da Europa, porque a briga lá é por água, por energia, e nós estamos aqui com muita água, muita energia, área para produzir. Então hoje a gente tem que aproveitar e lembrar que o Brasil teve uma evolução da sua agricultura e dentro disso a irrigação veio, tá? Contudo, respondendo essa última pergunta sua, ainda temos produtores que não irriga, ele molha. E dentro disso ainda tem muito desperdício, a palavra é essa mesmo, desperdício de água. O Rubens acabou de falar, não é só colocar um pivô para molhar. A planta ela tem a necessidade hídrica dela, ela tem a necessidade de nutrientes que ela capta do solo e capta também daquilo que você coloca como comidinha para ela, né? Que é você nutrir ela com os nutrientes. E a água é mais um que você vai fazer para levar. Todo mundo estudou ciência ali, a água ajuda, a seiva e vamos embora. Então assim, hoje se você for em muitas áreas irrigadas aqui na nossa região, principalmente o perímetro irrigado, Bom Jesus da Lapa, Jaíba, que são os maiores aqui, se você entrar, exemplo, numa área de banana, você muitas vezes atola. Ou até mesmo na área de milho, você atola. Por quê? Porque o irrigante acha que ele tem que jogar muita água. Porém, eu não tenho esse conhecimento máximo, igual meus amigos aqui, Matheus tem, mas igual disse, técnica agrícola, se você está irrigando um milho e coloca toda a água ali na superfície, muita água, o milho ele não vai ramificar as suas raízes mais profundo. Então vai ficar um milho pobre, ele não vai crescer, ele não vai buscar os nutrientes mais profundo. Então, a quantidade necessária de água ela está dentro daquilo que aquela área que você está irrigando, milho, feijão, soja, cada um tem a sua necessidade hídrica. Então, a técnica utilizada não é só irrigar.
É irrigar com precisão. E irrigar com precisão está dentro da agricultura 4.0. Porque hoje você tem toda uma tecnologia onde você consegue captar a folha da planta, se ela está bem nutrida ou não, áreas dentro de uma irrigação, se está sendo irrigado ou não. Então, tudo isso está dentro da 4.0, que responde essa pergunta sua. Então, hoje, eu fico muito feliz, como eu falei, a gente saiu da irrigação por suco. Quem não sabe o que é irrigação por suco, antigamente você não tinha mangueira, não tinha microaspersão, as pessoas abriam uma cava, faziam uma cava e jogava água nessa cava, e essa cava ia escorrendo e ia irrigando. Era irrigação por suco. Hoje a gente já tem irrigação localizada. Porém, mesmo assim, ainda não se faz a irrigação por precisão, né? Muitos clientes que são mais tecnificados, que ouvem a gente, que a gente chega para orientar, Rubens e outros aqui, sabem que a planta necessita de cada gota de água no momento certo dela. Então isso responde isso ainda. Temos que mudar ainda muito, evoluir bastante com relação à quantidade de água que nós vamos colocar na planta. Porque nós temos abundância de água do Rio São Francisco, aqui temos aí, porém saiu do São Francisco 100 km para cá, nós não temos rio, nós temos poço artesiano. Então nós vamos ter que saber irrigar com a quantidade de água que a gente tem, da forma correta. Eu quero aqui... Só fazendo um complemento, Danilo. É bom destacar que a gente não tem nenhum sistema ainda 100% eficiente, né? Não existe hoje na humanidade nenhum equipamento que tenha 100% de eficiência. Mas é bom destacar que hoje a gente já tem técnicas de irrigação que a gente consegue chegar a níveis de eficiência na casa dos 95%. Então a gente tem ferramentas para trabalhar com o mínimo desperdício possível de água. O máximo de água direcionada para a produção. Então, hoje a gente já tem técnicas que a gente consegue fazer isso. Mas é bem o que Jorge falou. A gente ainda está numa evolução, dentro do que George e do que Rubens falaram, a gente ainda está dentro de uma evolução técnica dentro da fazenda, de como operar esses equipamentos. A gente ainda tem muito produtor fazendo o tal do molhamento e não a irrigação. Então, a gente precisa caminhar tecnicamente para preparar essas pessoas dentro da fazenda, que também é um grande gargalo a mão de obra, preparar essas pessoas para que a gente consiga usar o potencial de eficiência dos equipamentos que nós temos hoje. Como que Guanambi produz gado de leite e de corte numa sequidão dessa? E a gente veio fazendo um trabalho aí de formiguinha, e tem os produtores que ouviu a gente falar, vou dar exemplo aqui, sempre dou exemplo do Dr. Zé Carlos, produtor de leite, igual ele fala, eu ganho centavo do leite, eu brigo por isso. Há 3 anos atrás, plantava 600, 700, 800 hectares de sorgo no sequeiro, arriscando dinheiro e não tirava nada de comida, perdia vaca de leite caríssima de 7, 8 mil reais, comida ruim, e acreditou na nossa ideia. Falei com ele, põe um pivôzinho pequeno. Tem muita gente que acha que 50 mil litros não dá para irrigar nada. Dá. Um pivô de 50 mil litros, você irriga aí 12 hectares com um equipamento, com um pivô. E ele colocou, fez um investimento. E me lembro como hoje, no dia, ele tomando banho debaixo desse equipamento, feliz da vida. E hoje, ele fala com a gente, se você não tivesse vendido aquele, não tivesse insistido comigo, eu estaria fora do ramo. E hoje ele planta apenas o pivô de 12 hectares e planta ali mais 2, 3 hectares de feno ali para criar a cabeça de gado dele de leite e produzir 2, 3 mil litros de leite. E agora está adquirindo mais um equipamento. Então, são pessoas que acreditam naquilo que a gente está falando, que desenvolve, igual o Rubens chegou, o povo chama ele de doido, né? E daqui a pouco põe mais 20 hectares, 30, 60, e vai embora, assim, mas com tecnologia e produtividade. Na nossa região, não tem como você produzir nada se não for irrigado. Um projeto de grande porte que faça isso. Porque a gente precisaria de uma área muito grande de barramento para conseguir reservar essa água. Não é uma técnica muito comum, não. Geralmente o que se faz é o seguinte,
aproveitar água de rios ou águas subsuperficiais, né? Águas subterrâneas, no caso, através de poços tubulares. E a partir daí, fazer uma alimentação contínua dessa água em reservatórios para alimentar as áreas irrigadas, né? Mas não no sentido de a gente conseguir reservar a água da chuva desse período chuvoso para utilizar no período seco, não. Teria que ter um movimento de terra, um barramento de água muito grande que muitas vezes inviabiliza esse tipo de situação. Mas só um complemento, Danilo. Mas é bom frisar também que essa água da chuva não é perdida. Ela não é a gente não tem um reservatório fixo particular, mas a gente tem os lençóis freáticos que são abastecidos pela chuva, né? Então, assim, durante o período seco a gente estava tirando a água do lençol freático e no momento da chuva a gente tem a reposição dessa água, né? O recarregamento desses lençóis freáticos. Então, é dessa forma que a gente aproveita essa água. Vou falar uma opinião forte que eu tenho em relação a isso. Na minha cabeça, a irrigação devia ser política pública. Independente de qual governo entrasse ou saísse, a gente deveria ter a irrigação como um pilar do desenvolvimento do nosso país. Porque o que eu vejo é que todas as questões políticas que o nosso país vive travam demais o desenvolvimento da irrigação e a gente perde um potencial de desenvolvimento que todos esses países que você citou aí conseguiram ter, de exploração do seu potencial, e que o Brasil fica travado por questões políticas e por um preconceito que a gente não consegue destravar, não consegue desfazer no nosso país, romper no nosso país. Então, assim, muita gente olha lá uma bomba no rio e fala: meu Deus, tá gastando água do mundo todo, mas não sabe o quanto aquilo ali tá produzindo e o quanto aquilo ali tá gerando de emprego e renda. Porque a agricultura irrigada não é só a questão de produtividade, mas também a geração de emprego. Porque você sai de uma área de sequeiro ali que você está produzindo uma safra por ano. Por exemplo, no oeste da Bahia a gente geralmente trabalha com uma safra por ano. A agricultura irrigada você parte para 2,5 safras por ano. O quanto essa fazenda não está se intensificando, o quanto ela não está precisando de mão de obra qualificada, e dando emprego de qualidade para essas pessoas, porque a gente está trabalhando com uma técnica muito específica e que demanda conhecimento técnico, né? Necessita de mão de obra especializada. Então, o que eu vejo é que a irrigação ela precisa ser tratada nesse país como política pública mesmo. Que, independente de qual governo que entre ou saia, a gente continue nesse plano de desenvolvimento para que o país consiga oferecer para sua população melhores condições sociais e tudo isso a partir da produção dessa agricultura irrigada. Eu vejo a expansão da irrigação ainda muito por causa do produtor, tá? E não é culpa do produtor não, tá? É falta de informação, a gente falando desde o começo aqui, bater na tecla, explicar que é bom, que é interessante, que é melhor para a produção, que você diminui a área, que você melhora a produção. Tudo isso a gente vem trabalhando aos poucos, né? A gente não pode esquecer que o Brasil tem 500 anos e irrigação, eu vou falar a verdade, eu nunca pesquisei quanto tempo tem, depois eu vou pesquisar, mas não deve ter mais de 100 anos que o Brasil começou a irrigar, não, e ainda mais com tecnologia, vem de 50 anos para cá, né? Então, a gente está caminhando. Se a gente falar China, Índia, que aí utiliza 20%, igual você passou, são dados interessantes, mas lembrando que também o que eles produzem não dá para eles comerem, né? Tanto é que eles têm que comprar daqui. Não sei se sabem, deve saber, os dados que hoje os chineses estão investindo na África, no sul da África, na África do Sul, e algumas regiões que são ricas em
hídrico, né? E tem muita área grande. Então eles estão deixando de investir no Brasil, muitos deles, para investir lá. Por quê? Porque a política pública realmente aqui no Brasil trava. Aí a gente tem problema com ambiental, a gente tem problema com o produtor que não tem, a gente tem problema com energia. Então, assim, hoje é um dado que é de agora, a região do oeste aqui, próximo a Coco, Santana, essa região está sem energia. A energia, que é a nossa fornecedora aqui, não está compensando o que necessita. Então tem irrigantes, como o Rubens falou, nosso amigo Jaildo Júnior, está com problema de energia, então está tendo custos altos, não está conseguindo irrigar, não está conseguindo produzir. Por quê? Por falta de energia. Tem água, tem área, tem expertise, tem tecnologia, tem um boi debaixo do pivô, mas não tem energia. E sem energia não vai. Então é um conjunto de coisas que fazem com que você irrigue, né? Então, assim, eu acho que não desenvolveu ainda, porque nós, que somos aqui formadores de opinião, nós somos aqui produtores, nós estamos aqui querendo desenvolver, ainda tem que colocar na cabeça de cada um que é importante irrigar, né? E que todo mundo tem condição de irrigar. Nós temos a energia atômica, a hidráulica, e agora o Brasil, termoelétrica, e eu falo sempre a brincadeira, né? Como eu falei lá no início, a gente tem sorte de ficar na América do Sul, porque nós temos aí em torno de 7 fontes de energia, né? Nós temos a energia hidráulica, a atômica, a solar, o biogás, o diesel, a eólica, e agora tem também o que está surgindo, que é o hidrogênio verde. Então, assim, e lá na Europa eles estão brigando por causa do urânio, né? Da energia do gás e do urânio. Aquelas brigas tudo por isso, que não tem energia. E a eficiência energética no Brasil, ela ainda é deficitária, porém ela teve uma evolução. Quem sabe, quem é do agro, sabe que no oeste mesmo, Mato Grosso do Sul, aquela região toda, você não tem energia. Tem lá, irrigação lá funciona com gerador, motor diesel, né? Esses dias eu vi 14 geradores gerando energia para um grupo de pivô para irrigar, porque não tem energia. Porém, o agronegócio ele é tão forte, ele é tão pujante que o produtor ele não espera forças políticas ou forças públicas para fazer o negócio andar, porque ele sabe que tem como produzir. E hoje não tem por que nós não introduzir uma energia melhor, que é a energia do sol, a energia solar, a energia fotovoltaica, né? Que ela hoje é de baixo custo, a gente pode dizer que é de baixo custo, é uma energia que ela é de rápida instalação, e o principal, você vai reduzir um custo enorme com energia. Então você tem hoje fazendas aí, como do nosso amigo aqui, de outros, paga 20, 30, 40 mil. Tem fazendas que pagam 500 mil reais de energia por mês. Então o payback hoje do investimento em energia fotovoltaica, que você vai ter uma economia de 90%, 80%, 90% de consumo de energia, esse dinheiro já é um recurso. Como eu gosto de falar, brincando, mas é verdade. Hoje, um bezerro está aí na faixa de 2 mil reais. Se uma fazenda gasta em torno de 10 mil reais por mês, nós vamos reduzir aí 8 mil reais. Então você compra 4 bezerros todo mês, só com economia de energia. Então é melhor do que criar gado, viu? É colocar energia na fazenda. Então hoje não tem por qual motivo um produtor não colocar energia fotovoltaica na sua fazenda. Ela é imediata, a redução e você tem um retorno imediato. O payback hoje, nas contas que se faz, mesmo com investimento alto aí de 1 milhão de reais, 2, 3, 4 milhões de reais com essas fazendas que consomem aí 500 mil reais de energia, você tem um payback de 4 anos. Então é surreal. Quem não colocou ainda tem que colocar. E isso aqui não é merchan pra gente vender não, é porque tem aí. É claro que não sei se todas as empresas em Guanambi têm expertise para colocar, para instalar, porque são usinas grandes, mas desde a pequena até as grandes a gente tem pessoas capacitadas na cidade para estar instalando, e você tem uma redução imediata desse custo com energia, que a gente sabe que é um custo altíssimo que o produtor tem. Hoje a gente já tem tecnologia para utilizar a energia solar de diversas maneiras, né? Se não tiver energia de jeito nenhum na fazenda,
a gente consegue trabalhar com sistemas off-grid. Então você consegue irrigar uma área somente com a energia solar, através de inversor. Se sua energia da concessionária é fraca e você quer irrigar, você consegue fazer sistemas híbridos com energia da concessionária e energia solar. Se você já tem um gerador a diesel, você consegue economizar 90% de diesel fazendo um sistema híbrido com energia solar. Então é como o Jorge falou, é uma ferramenta que vem realmente para agregar para o produtor, independente de qual modelo que ele queira utilizar, né? Existe hoje uma linha de crédito específica para energia solar. Alguns bancos já têm, né? O investimento para isso. Por isso que eu falei, o payback é interessante, porque hoje você tem linha de crédito voltada para você fazer um investimento com carência de 3 anos, carência de 2 anos, e isso viabiliza o negócio. Realmente o que você falou, Rubens, é a dificuldade. A gente sabe que, principalmente quem produz grãos igual você, né, não tem o dinheiro todo mês para pagar essas contas ou até mesmo para comprar o equipamento desse. Você precisa de investimento. Investimento, tem muitos bancos que estão hoje, os bancos públicos são os principais que têm mais recursos, porém tem alguns bancos particulares que eu fiquei sabendo essa semana também, que têm recursos, né, que estão querendo emprestar, mas muitas das vezes o próprio produtor não sabe o caminho, não sabe a quem procurar. E hoje na nossa cidade tem pessoas capacitadas para estar orientando, tem muitos escritórios aqui que fazem esse trabalho. Mas resumindo, hoje tem crédito, assim, virtual por enquanto, mas tem o crédito para você investir. Então aquele cliente, eu fiz uma conta rápida para um cliente ali esses dias. Cheguei para ele estava abrindo área, fazendo cerca, comprou um trator. Eu falei com ele, vamos lá, você abriu aí, sei lá, 1.300 hectares, fez não sei quantos quilômetros de cerca, comprou um trator e você vai irrigar? Não, estou esperando a chuva cair. Se você pega toda essa força, essa energia sua, ao invés de abrir área nova, ao invés de fazer nova cerca, se você investisse em um equipamento que você irriga uma pequena área, que você tem água, 10, 12, 20 hectares, que seja, e pega esse mesmo dinheiro que você comprou um trator só para abrir área e compra uma energia fotovoltaica, você resume tudo isso em uma área pequena, tem um retorno financeiro imediato, porque a energia é imediata, e você vai ter uma produtividade, você vai produzir comida para o seu gado. E é um criador de gado. Então, muitas das vezes, o produtor quer fazer, no afã de fazer, vou abrir área, vai vir a chuva, vai molhar, vai criar meu capim, sim. Mas se você reduzir todo esse recurso que você tem ou que você conseguiu e investisse em tecnologia, na irrigação, na energia fotovoltaica, o seu retorno é imediato, não é daqui 3 anos. Entendeu? Então, nós temos hoje linhas de crédito para isso e temos pessoas, estamos aí, eu e outras pessoas que estamos aí focando nisso, falando de energia fotovoltaica, que é importante para o produtor. A gente sabe que a energia hoje é um gargalo dentro dentro de uma área produtiva. O Matheus falou e é importante, viu? Lembrando que quando você tem uma energia fotovoltaica, que é mais fácil de ser instalada, você melhora a sua rede. Então, se você tiver queda de tensão, é uma coisa mais técnica, se você tiver queda de tensão em uma fase, essa energia solar, naquele momento, ela vai corrigir isso também. Então, vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, procure quem aí na sua cidade ou aqui em Guanambi, nos procure para a gente falar um pouco sobre o assunto, desmistificar, da mesma forma que a irrigação era cheia de mistérios, agora é energia fotovoltaica, para a gente colocar essa pauta aí e sempre estar desenvolvendo para a região. Se me permite continuar com minha campanha aqui, também deveria ser política... Volta aí, Matheus. Deveria ser uma política pública de investimento na infraestrutura energética no nosso país e o incentivo à energia solar. A gente, infelizmente, vê hoje... tramitando aí no legislativo a questão da taxação, né, que é a TUSD, do uso do serviço de distribuição. E não que eu acho que não deva existir essa taxa, mas não é o momento, né? Acho que o momento agora é de incentivar, de a gente
expandir essa tecnologia no país e, junto com ela, expandir também a infraestrutura energética para que a gente consiga atingir o potencial produtivo do nosso país aí. Pois, infelizmente, políticas públicas. Políticas públicas, né? Não, da mesma forma que foi irrigação, né? Que a irrigação... da mesma forma que a irrigação não teve um incentivo ou não tem até agora, a energia também não é considerada como um potencial que você tem que melhorar. Vou dar exemplos. Por que o Brasil teve que melhorar com a energia? Porque caía energia no Brasil, tinha apagão, São Paulo parava, São Paulo parou, morre todo mundo. Então por que melhorou? Então assim, melhorou porque São Paulo, o Sudeste não pode parar. Lembrando, e querendo introduzir também mais um detalhezinho interessante, que a Bahia hoje é a menina dos olhos de ouro. Dos ovos de ouro, vamos dizer, né? Usando o ditado, da energia. A Bahia hoje fornece energia para Minas Gerais, que não tem um gargalo de energia muito grande. A Bahia fornece. Vocês que estão passando daqui para o Rio São Francisco, do Vale do Iú, você vê muitas redes de alta que é a Bahia hoje fornecendo. A Bahia é autossuficiente em energia, tá? Então, assim, e tem que haver investimento público ou parcerias público-privadas para melhorar toda a rede elétrica na região. Está havendo, porém não há passos largos, né? Devagar, está andando. Enquanto isso talvez não sair do público, né? E partir mais para o privado, e isso vai andar mais rápido. E sem dúvida nenhuma, energia, se você não tiver energia para bancar tudo isso, o negócio não anda. Você